Estamos de volta aos nossos estudos do Regimento Interno, TRT Primeira Região. Você que está se preparando para o TRT Rio de Janeiro, estamos aqui no meu canal do YouTube todos os dias juntos discutindo os artigos do Regimento Interno. A proposta é que nós trabalhemos aí todos os artigos, ajudando você na sua preparação, assim como o Código de Ética, que no momento oportuno faremos o mesmo. Lembrando vocês que no meu site já está disponível o curso de 120 questões comentadas e inéditas do Regimento Interno e do Código de Ética do TRT Primeira Região. Então passa lá no site, são 8 aulas, material em PDF com as questões e os comentários e também os vídeos que você poderá fazer o download e assistir até a véspera da prova, ok? Bom, vamos então hoje continuar as discussões a respeito das competências do Tribunal Pleno que estão previstas no artigo 14. Então hoje é a parte 2, onde nós finalizaremos essas competências. Continuando, no vídeo passado nós fechamos a 8ª competência do Tribunal Pleno, vamos hoje partir da 9ª. E a 9ª prevê o seguinte, que cabe a esse tribunal deliberar por maioria absoluta, e é importante que você grife essa expressão, maioria absoluta, e de forma motivada, então, maioria absoluta e de forma motivada, sobre a aquisição de vitaliciedade ou a exoneração dos juízes substitutos ao fim do primeiro ano de exercício, que está compatível com o que prevê a própria Constituição Federal no artigo número 95, inciso 1º. Olha só o que prevê o artigo 95, inciso 1º. Os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período da deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Então, sobre as decisões acerca da vitaliciedade ou a exoneração de juízes substitutos, cabe ao Tribunal Pleno. Observados os critérios de presteza e segurança no exercício da jurisdição, a frequência e o aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento. Então, veja que nós temos aqui alguns critérios que são observados para essa aquisição de vitaliciedade. Esses critérios também compatíveis com a Constituição no artigo 93, inciso 2º, a linha C, que eu gostaria de fazer a leitura para vocês. Então, 93, inciso 2º, a linha C, diz assim: aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. E temos ainda o inciso 4º, que diz o seguinte: previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Continuando, além disso são observados os antecedentes disciplinares, o fiel cumprimento dos deveres do magistrado e das vedações instituídas na LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura. Certinho? Esse inciso 9 é muito importante para você. 10. Deliberar sobre proposta de edição, alteração ou cancelamento de súmula ou precedente normativo da jurisdição do tribunal, observar os procedimentos previstos nos artigos 120 a 126. O TRT1, quando falamos em súmula, possui 65 súmulas. Então, todas essas súmulas, no que tange a alteração, edição, cancelamento, cabe deliberação do Tribunal Pleno. 11. Processar e julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência e o incidente de uniformização de jurisprudência e deliberar sobre a proposta de revisão ou cancelamento de tese jurídica prevalecente. O TRT1 hoje possui 8 teses jurídicas prevalecentes, que são como se fossem súmulas, mas que ainda não se transformaram em súmulas, são teses que prevalecem no tribunal,
que são importantes em determinadas decisões, e hoje o número de 8 teses jurídicas prevalecentes, enquanto o número de súmulas são 65. Então, o que é importante nós gravarmos aqui? Que processar e julgar os incidentes, qualquer um da família dos incidentes, tanto resolução de demandas repetitivas, assunção de competência, uniformização de jurisprudência e decisões sobre revisão ou cancelamento de tese jurídica prevalecente, cabe ao Tribunal Pleno. 12. Deliberar sobre matérias que envolvam a organização judiciária do Tribunal, simples. 13. Decidir as arguições de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, quando consideradas relevantes pelo órgão especial, pelas sessões especializadas ou também pelas turmas. Então, arguições de inconstitucionalidade, organização judiciária do tribunal, cabe tudo ao Tribunal Pleno. A 14, 15 e 16 foram revogadas pela emenda regimental de 2009, a número 14, e o parágrafo único ele traz uma informação que tem grandes chances de ser cobrado em prova, porque veja só, quando nós falamos de reeleição, isso é um aspecto importante no regimento interno. E o parágrafo único do artigo 14, ele prevê que é permitida uma reeleição do diretor da escola judiciária do TRT Primeira Região. Então, o diretor da escola judiciária pode ser reeleito. Tá? Esse é o parágrafo único do artigo 14. O legislador não foi muito de organizar esse regimento, porque o parágrafo único, normalmente, por critérios de organização normativa e organização de processo legislativo, vem depois dos incisos, né? Mas ainda vocês podem observar que antes dos incisos 17 e 18, temos o parágrafo único. E o 17 diz assim: processar e julgar os incidentes de uniformização de jurisprudência e deliberar sobre proposta de revisão ou cancelamento de tese jurídica prevalecente, observado o procedimento do parágrafo 5º do artigo 119-A. Aí, quando vamos nos dirigir a esse parágrafo 5º do 119, ele traz o seguinte texto: o acórdão do Tribunal Pleno sobre o tema de objeto de uniformização é irrecorrível de plano, exceto impugnação por embargos declaratórios. Tá? Então, cabe a esse Tribunal Pleno tanto julgar os incidentes de uniformização de jurisprudência, que nós mencionamos aqui no inciso 16, não foi? Então, não é novidade para vocês. E também deliberar sobre proposta de revisão ou cancelamento de TJP, que são as teses jurídicas prevalecentes, que hoje no TRT1 são 8. E o último inciso do artigo 14, decidir as arguições de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, quando consideradas relevantes pelo órgão especial, sessões e turmas. Também não é novidade, porque nós vimos isso lá no inciso 13. Perceba que não há muita organização dos legisladores, dos responsáveis pelo regimento interno TRT Primeira Região, porque houve uma repetição nos incisos. Não é? A gente fecha então esse artigo 14, próximo vídeo começaremos outras competências que são do presidente do TRT Primeira Região, que está no artigo 15, ok? A gente se vê em breve, passe no site e adquira já o curso de questões comentadas e inéditas. Até mais!